Ontem eu perguntei para o filho do vizinho, aqui a gente estava fazendo uma farra lá, e eu perguntei para ele se ele gostaria de ficar no campo. E aí a gente estava conversando ali e tal, e ele falou assim, tem hora que eu penso que eu tenho que ficar e que vai ser muito bom. E tem hora que eu olho para o meu pai, para o meu tio, e eu penso que vai ser muito difícil. É uma família que tem mais de 100 anos aqui num vale, aqui no alto perto da Serra Gaúcha, aqui na cabeceira do Rio dos Sinos. E essa é a história, né? Ele é de todo o bairro aqui, de toda a rua que conecta todos os sítios aqui onde eu estou. Ele é o único jovem que mora aqui, sai para estudar, volta, e que já tem um pequeno negócio com produção primária. A minha história foi um pouco diferente, né? O pai dele quer que ele fique, o tio dele quer que ele fique, e ele tem alguns desafios para enfrentar, né? Ele herdou um jeito de cuidar da propriedade mais antigo, que tem muitas coisas muito boas, sabem fazer muita coisa, são talentosíssimos com uma série de habilidades muito necessárias para a gente poder viver bem no campo, mas o planejamento rural, o posicionamento das coisas, a escolha das coisas, os modelos de produção, em alguns momentos deixam a desejar no quesito ecológico de qualidade de vida, porque eles vêm adotando há muito tempo basicamente um misto do que era tradicional dos colonos que chegavam com o que as empresas empurram, né, nos produtores rurais. No caso foi um pouco diferente. Eu tive uma sorte muito grande de ter sido em parte criado pelo meu avô, e nunca na minha infância eu senti que ele não tinha tempo para me dar atenção. Ele se certificava que ia me dar tarefas que eu ia conseguir fazer, se certificava que essas tarefas iam ficar um pouquinho mais difíceis na medida em que eu ficava mais velho, e se certificava de combinar comigo. Falou assim, olha, não quero saber de reclamação, eu quero, né, você está pedindo para ir comigo, você vai comigo, não pode reclamar, quando terminar a gente faz outras coisas. Essa foi uma referência para mim paterna muito forte, e num tempo da minha primeira infância, onde eu fui abençoado com muita atenção, né? Eles tinham muita paciência para me ensinar, muita paciência para conversar comigo, para me ouvir. Eu sentia que o que eu falava era ouvido. E ao mesmo tempo, a primeira casa era uma casa de madeira, uma casa com as vigas de madeira, as tábuas, né, de fechamento ali em escama e tal. O banheiro era do lado de fora, aquele banheiro de fossa profunda. A gente tinha, no começo, tomava banho numa bacia grandona, assim, de latão e tal. Minha avó me dava banho com caneca, esquentava água no fogão de lenha. Não tinha um fogão a gás. Depois a gente passou a ter um fogão a gás, não tinha geladeira, então tinha carne de lata, tinha carne seca, tinha uma série de formas, né, de conservar a carne. E a gente também, obviamente, tinha o costume de fazer o abate praticamente diário de um frango, de um pato, enfim. Então eu vivi ao mesmo tempo o que hoje seria talvez uma vida abaixo da linha da pobreza. O tipo de casa, o tipo de situação. E ao mesmo tempo, nessas mesmas casas, eu vivi o que hoje muita gente que almeja um viver ecológico quer ter e não consegue. A gente já tinha um fogão do lado de fora, um fogão a lenha e um fogão a gás. A captação de água não tinha da chuva, mas vinha de 2 nascentes, e tinha do riacho que vinha de Bomba Carneiro, então tinha 3 fontes de água. A gente tinha todo tipo de criação, cabra, tinha os bovinos também, as vacas, os 2 para leite, mas a gente acabava tendo algum animal de corte, né? Os machos que vão sendo descartados, pato, ganso, galinha, marreco, galinha da Angola, tinha de tudo, né? E então a experiência que eu tenho, eu sou muito afortunado, porque a experiência que eu tenho de um viver rural simples era muito rico de festas, rico de afetividade, rico de carinho, rico de atenção. Eu trago isso porque a gente está vivendo um tempo onde as pessoas que defendem a reforma agrária, elas querem defender a reforma agrária à distância. A gente precisa de mais gente no campo, a reforma agrária é necessária,
E aí é necessário também que as pessoas que conseguem ir por outros meios consigam se preparar e fazer isso com um planejamento. Esse planejamento ele é essencial porque a vida que antes era uma vida considerada dura, hoje ela tem possibilidades. Algumas tecnologias que vão ter ainda uma sobrevida mais longa, maneiras de fazer as coisas, o conhecimento do planejamento, do desenho ecológico que muda essa vida no lugar. E uma coisa muito importante do nosso tempo, que é aprender a lidar com o não saber. Isso é uma frase do Eisenstein, que é um filósofo do nosso tempo, ele está vivo, um cara relativamente novo. E ele fala que a gente precisa aprender a não saber. Porque a nossa necessidade de explicar o mundo com uma narrativa única, que simplifica tudo, tem nos dividido. E para a gente viver no campo, a gente precisa conseguir se unir. Ele diz isso no seguinte sentido: algumas pessoas que têm umas tendências, por exemplo, a teorias da conspiração, e muitas já nem são de conspiração mais porque já foram confirmadas. Outras pessoas que tendem a querer explicar tudo com o marxismo, ou a esquerda do pensamento ideológico, outras pessoas que tentam explicar tudo com o liberalismo, ou a direita do pensamento ideológico. E o nosso tempo, ele é um tempo complexo, e é muito pouco provável que uma pessoa que está apegada com uma narrativa única vá conseguir estruturar a vida dela. Então a gente precisa conseguir lidar com complexidades, lidar com o não saber. As coisas complexas são os organismos, são as coisas da natureza. Um organismo econômico, não é da natureza, mas que vem dela, né, a partir da produção primária. A maneira com que as pessoas se organizam, de novo, é uma organização viva. A maneira com que os agroecossistemas se organizam é uma organização viva. E nessas organizações dinâmicas, quando a gente mexe as variáveis, a gente não consegue prever o que vai acontecer. E a gente precisa ficar especialista da própria complexidade. A gente precisa conseguir caminhar com leveza, tomando decisões acertadas para o nosso contexto, que é único, e planejar uma vida capaz de ir se redirecionando, sem perder a direção final, de uma vida com qualidade de vida, de uma vida com autonomia, de uma vida com liberdade, mas ao mesmo tempo conseguindo ser flexível no caminho. Isso é fundamental. A gente não vai conseguir isso com narrativas únicas, com um pensamento duro, com objetificando ou desumanizando a outra pessoa que pensa diferente da gente. Isso está sendo feito em todos os campos ideológicos, né? As pessoas que, por exemplo, tinham suspeitas de algumas conspirações e essas conspirações foram confirmadas, elas não se sentem reivindicadas porque ninguém pediu desculpa, ninguém assume que elas estavam corretas. As pessoas à esquerda que vêm defendendo a reforma agrária há muito tempo e outras pautas que são importantíssimas e elas não acontecem, elas também não se sentem reivindicadas porque entra governo, sai governo, isso não acontece. As pessoas à direita que querem mais liberdade, que querem menos burocracia, menos impostos, e isso também não acontece. E aí quando a gente se apega a uma narrativa só, o resto do mundo que não concorda com a gente está errado. E a gente fica com uma dificuldade enorme de se articular com aquelas pessoas. É um emburrecimento, é uma limitação muito grande do nosso tempo. Aqui na Confraria Agrária, a minha proposta é de que a gente consiga se unir em prol de um viver no campo que seja digno, que tenha qualidade de vida. No meu trabalho, eu tenho 3 caminhos principais que podem levar o meu trabalho a ajudar as pessoas. Um caminho de consultoria, onde eu atendo as pessoas, procurar propriedade, desenhar a propriedade, né, um caminho mais pessoal. E tem o programa Êxodo Urbano Urgente, que é um curso que está baseado no livro que eu estou escrevendo, que é o meu caderno de ida para o campo, que ele tem 8 módulos e eu estruturo todo o planejamento de transição para o campo. Essa transição para o campo não precisa ser necessariamente para uma propriedade rural grande. Pode ser para uma cidade pequena com uma casa solta, pode ser para uma pequena chácara, pode ser para um sítio, pode ser até para uma fazenda maior. Depende do contexto de cada família, depende da condição financeira de cada família e depende de como cada família quer viver. O que é qualidade de vida para essa família? Então esse programa, eu pego as pessoas na cidade ainda, faço toda uma curva de aprendizado com alfabetização ecológica, com um pouquinho de planejamento, com noções de relocalização, noções de clima, de geografia, de ecologia, ferramentas para lidar com a complexidade, para entender a complexidade dela e poder fazer escolhas de acordo, ao invés dessas narrativas únicas, né, que têm dificultado a nossa articulação. E o outro curso que eu tenho é um curso de gestão e planejamento rural, onde eu falo da gestão holística, do planejamento holístico financeiro, abordo das finanças,
Abordo também o contexto único de cada família para tomar decisão, assim como eu faço no programa Êxodo Urbano Urgente. Faço todo um caminho para montar uma estrutura de gestão para a pessoa poder tomar decisões que são específicas para o contexto dela. E aí, a partir disso, a gente entra para uma jornada longa de planejamento da propriedade. Então, antes de planejar a propriedade, a pessoa precisa fazer uma investigação da família para que a propriedade seja planejada para combinar com as vocações da família, com as aptidões do terreno e as necessidades de base material, o dinheiro. Aqui na Confraria Agrária a gente tem feito encontros, as pessoas têm trazido muitas dúvidas e eu não quero que o meu trabalho fique inacessível. A cada semana eu vou fazer um vídeo como esse aqui, mais curto provavelmente, com um tema do programa Êxodo Urbano Urgente. Eu quero pegar as pessoas que estão lá na cidade pensando na ida para o campo, organizar essa transição com elas, chegar até o momento de uma estrutura de gestão. Então, nas próximas 8 semanas, eu vou dar aulas curtas sobre como planejar o êxodo, que eu acho que é uma das ações mais importantes para o nosso tempo. E depois desse vídeo, a gente vai entrar para uma reunião onde eu aprofundo esse tema, dou uma aula e a gente conversa um pouco sobre isso. A minha missão é trazer pessoas para o campo, mas com dignidade, com segurança, com qualidade de vida. Então, nas próximas 8 semanas eu vou abordar o programa Êxodo Urbano Urgente, depois eu vou entrar um pouquinho para gestão e planejamento, e a gente vai fazer isso com um vídeo mais curto e depois uma aula um pouco mais longa dentro de uma sala do Zoom, aberto para todo mundo. Não vai ficar gravado, não é acessível, é para quem quiser estar ali, quiser estar presente, e a gente vai fazer às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, como a gente tem feito. Nas próximas 8 semanas, as aulas vão estar baseadas no programa Êxodo Urbano, que também está baseado no livro que eu estou finalizando agora e que deve sair agora por volta do meio do ano, no Caderno de Ida para o Campo. Se vocês têm interesse em apoiar o meu trabalho, tem toda uma série de coisas que vocês podem fazer. Contratação de uma consultoria, um desses cursos e, obviamente, divulgar aqui o que tem sido feito no canal. É um canal que a gente tem produzido de forma muito espontânea, que a gente tem uma série de limitações para fazer isso, uma equipe muito reduzida, e a gente faz isso porque a gente acredita que a gente tem que contribuir com conhecimento, com as práticas, para que as pessoas possam mudar suas vidas e sair das cidades. Nós vamos ter uma contração econômica cada vez mais forte, nós vamos ter as pessoas com cada vez menos liberdade, nós vamos ter governos cada vez mais autoritários à esquerda e à direita, e uma das maneiras que a gente tem de criar uma alternativa é a gente ter uma ocupação territorial ocupando os territórios rurais, com pessoas cada vez mais engajadas com o viver ecológico, com alimento puro, nutritivo, com uma economia doméstica, com uma economia local, voltada para o bem das pessoas e não para o crescimento da economia vigente. Essa é a solução que a gente precisa, porque na medida em que a contração fica pior e outras pessoas perdem maneiras de viver, elas vão ter inspirações em quem já fez primeiro. Então, faço votos que você seja uma dessas pessoas que está protagonizando as mudanças, que seja uma pessoa inovadora. Com certeza, as pessoas que começarem a se estruturar de forma mais autônoma, prezando pela liberdade, pela ecologia, por uma vida mais pura, mais simples, vão ser as pessoas que vão conseguir amparar as outras. E como foi na minha infância, essa vida mais simples em termos econômicos, é muito provável que ela seja muito mais rica em termos culturais, afetivos, de conexão com o território, de intimidade com o território. Faço voto que você seja uma dessas pessoas. Você pode apoiar o trabalho de todas essas maneiras que eu falei. E, se tiver interesse, Confraria Agrária, toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. A gente vai ter um videozinho que vai sair um pouco antes, provavelmente às 9, 9h30 da manhã. E aí esse vídeo já é uma videoaula e depois a gente entra para uma sala do Zoom e aprofunda esse vídeo. Tudo gratuito, tudo aberto para todo mundo, com bastante compromisso de construir essa vida. Nessas primeiras 8 semanas, fazendo o planejamento da transição e depois fazendo o planejamento da gestão e do planejamento diário de uma propriedade. Então, uma curva de aprendizado bem acentuada nas próximas semanas com os vídeos da Confraria Agrária. É um trabalho gratuito, de novo, com uma equipe muito dedicada, e o jeito que você pode apoiar, pelo menos divulgando no YouTube, recomendando, mandando para outras pessoas, se inscrevendo, curtindo cada vídeo, para mostrar para o YouTube que isso aqui é um conteúdo relevante para as pessoas, né? Não é, enfim, abordo temas que são difíceis, então o canal não tem tanto engajamento. Depende de vocês. Eu vejo vocês na próxima quarta
já com uma pequena aula do começo de um planejamento de transição, do êxodo urbano, e depois um encontro marcado na sala de aula online. Abraço.